Oi, pessoal. Então, assim, ó, continuando a falar sobre ácidos, que foi o que a gente falou na semana passada, né? Só um recadinho. Quem ainda não foi lá na escola buscar a apostila, dá um corre lá hoje à tarde, pede pro pai, pra mãe ir lá buscar, pra gente começar a fazer os exercícios da apostila amanhã, tá bom? Não esqueçam, hein? Fechou? Então tá, vamos lá. Classificação dos ácidos. É importante a gente classificar os ácidos e tem vários tipos de classificação importantes. A primeira classificação importante é quanto à presença de oxigênio. Se um ácido ele tem oxigênio em sua estrutura, ele é chamado de oxiácido. Óxido de oxigênio, né? Oxiácidos são ácidos que possuem oxigênio. Ó, tem oxigênio, tem oxigênio, tem oxigênio. Por que ele é um ácido? Porque tem um Hzinho aqui na frente, ó. Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio. Ó, cadê o oxigênio aqui? Não tem, não tem, não tem. Então, a classificação quanto à presença ou à ausência de oxigênio, a gente pode fechar no seguinte. Quando o ácido tem oxigênio, eu chamo de oxiácido. Quando ele não tem oxigênio, eu chamo ele de hidrácido. Fechou? Próximo. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, quanto ao número de hidrogênios que viram H+, lembra? Que a determinação, classificação de um ácido é com ácido em meio aquoso libera H+, ou H3 ou mais. Isso é característica de ácido. Então, se ele tiver um hidrogênio, ó, um H, eu chamo de monoácido. Aqui tem uma exceção, ó, tem 3, só que só um vira H+. Por isso que ele é um monoácido. Quando eu tenho 2 hidrogênios, ele é um diácido. Aqui é uma exceção, ó, ele tem 3, mas só 2 viram H+. Então, eu chamo de diácido. Triácido tem 3 hidrogênios. Ó, triácido. E quando eu tenho 4 hidrogênios que viram H+, eles são tetraácidos. Tetra do número 4. Então, quanto à presença e ausência de oxigênio. Se tem hidrogênio, e não tem oxigênio, se não tiver oxigênio, é hidrácido. Se tiver oxigênio, oxiácido. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, mono para 1, di para 2, tri para 3 e tetra para 4 ácidos. Aí, assim, tem as exceções ali à regra, né? Então, apesar de haver 3 hidrogênios presentes na fórmula molecular do H3PO3, esse ácido tem apenas 2 hidrogênios ionizáveis, portanto, é um diácido. Ou ele está falando que, por mais que esse ácido ele tenha 3 Hs, mas só 2 deles vão virar H+. Esse aqui não vai virar H+. Então, como eu conto o número de hidrogênios ionizáveis que viram H+, esse cara aqui ele é chamado de diácido, porque só 2 hidrogênios viram H+. Embora 3 hidrogênios em sua fórmula, o H3PO2 tem apenas um hidrogênio ionizado. Dessa forma, é um monoácido, porque ele só um vira H+. Ó, ele tem 3, mas só esse aqui vira H+. Esse não. Como só um vira H+, ele é um monoácido. Número de elementos químicos que formam a molécula. Então, eu vou olhar para a fórmula do ácido, se ele tiver 2 elementos, ele é chamado de um ácido binário. Se ele tiver 3 elementos, ele é chamado de um ácido ternário. 4 elementos, quaternário. Como assim, professora? Vamos ver. HCl, 2 elementos, ó, o H e o Cl, binário. H2S, 2 elementos, HS, binário. HI, 2 elementos, binário. Vamos para o próximo. H2SO4, H, o S e o O, 3 elementos, ternário. H, o C e o N, 3 elementos, ternário. HPO, 3 elementos, também é ternário. Agora aqui, quaternário, que tem 4 elementos. Vamos avaliar bem. HNCO, 4 elementos. HSCN, 4 elementos, por isso que eles são ternários. Então, quanto à quantidade de elementos, se tiver 2 elementos é binário, ternário e quaternário. Certo? Também não tem grande segredo, é só olhar a quantidade, né, de elementos químicos. Então, vamos para a próxima.
Classificação da força de um ácido, para determinar se esse ácido é forte, fraco ou moderado. Eu vejo a quantidade de H+, que ele tem. Se a quantidade de H+ for mais do que 50%, ou seja, se eu tenho 100 moléculas de HCl e das 100 que eu tenho, 55 viram H+, é mais do que 50%, então eu tenho um ácido forte. Se eu tenho 100 moléculas de H+, mas só 25 viram H+, né, vão virar H+, então está entre 5 e 50, eles são chamados de moderados. Agora, se eu tenho 100 moléculas de ácido e só 4 delas vão virar H+, eu tenho um ácido chamado de fraco. Então, lembrando que aqui, abaixo de 5 é fraco, acima de 50 é forte. Entre 5 e 50 a gente tem o moderado. Ou, a forma mais prática de determinar a força de um ácido que é olhando a fórmula dele. Para os hidrácidos, quem são hidrácidos? São ácidos que não têm oxigênio. Vamos decorá-lo. Os fortes são HCl, HBr e HI. Moderado, HF. Todos os outros hidrácidos que não são nem HCl, nem HBr, nem HI, nem HF, eles são fracos. A gente já vai fazer exercícios para fixar isso daí. Quanto a oxiácidos, quando eles têm oxigênios, como é que eu determino? São dois cálculos diferentes. Quando eles são oxiácidos, eu faço O, número de oxigênios, menos o número de H. Como assim? Ó? Vou ver o exemplo aqui. Ó. HClO4, 4 oxigênios e 1 hidrogênio. 4 menos 1 vai dar quanto? 3. Dando 2 ou maior do que 2, eu considero um ácido forte. Então, como deu 3, esse ácido aqui é forte. O exemplo de baixo, HNO2, 2 oxigênios, está aqui, menos 1 H, vai dar 1. Se der 1, o ácido é considerado moderado. E aqui, 1 H e 1 O. 1 menos 1 dá 0. 0 é considerado um ácido fraco. Isso eu só faço se ele for oxiácido. Porque como é que eu vou diminuir o oxigênio se o ácido não tem oxigênio? Certo? Vamos lá. Volatilidade. O que são ácidos voláteis? São ácidos que evaporam muito rápido. Se eu deixar um copinho desse ácido aqui em cima da mesa aberto, ele vai evaporar rapidamente. Então, vamos lá. Todos os hidrácidos, eles são voláteis, eles evaporam fácil. O que são hidrácidos? Ácidos que não têm oxigênio. Então, ali está o exemplo, HCl, HF, HI, HBr, HCN, H2S. E, quando eles têm oxigênios, os que são voláteis, que evaporam fáceis, HNO3, HCOH, CH3, COOH. Os fixos são ácidos que têm um ponto de ebulição bem alto, que eu posso deixar o recipiente aberto, que eles não vão evaporar com toda facilidade. Exemplo, o ácido sulfúrico, ó, ele evapora a 340 graus Celsius. O ácido fosfórico, que evapora a 213 graus Celsius. E o ácido bórico, que evapora a 185 graus Celsius. Essas são as classificações do ácido. Número de oxigênios, presença de oxigênios, número de hidrogênios, número de elementos, força e volatilidade. 5 características. Recapitulando, presença de oxigênio, se ele é um hidrácido ou um oxiácido. Quantidade de elementos químicos, se ele é um di, tri ou tetraácido. Ok? Presença de hidrogênio ionizável. Ok? Força e volatilidade. Vamos fazer exercícios agora, para fixar melhor isso, tá? Esses exercícios não estão ainda na apostila de vocês, são exercícios extras. Então, o ideal é que vocês façam algumas anotações aí no caderno, para não se perderem na hora de estudar, tá? Essa aulinha, claro, vai estar lá no Classroom, depois se você quiser revê-la, tá? Então, vamos lá. O ácido cianídrico é o gás de ação venenosa mais rápida que se conhece. Uma concentração de 0,3 mg por litro de ar é imediatamente mortal. É o gás usado nos estados americanos do norte, que adotam a pena de morte por câmara de gás. A primeira vítima foi seu descobridor, o Carl Wilhelm Scheele, que morreu ao deixar cair um vidro contendo uma solução de ácido cianídrico, cuja fórmula é
Ácido cianídrico. Ácido cianídrico. Falou em ferro? Não. Então, cianídrico, ele tem o elemento ciano e o hídrico, CN. Não falou sobre enxofre, não falou sobre oxigênio. O ácido cianídrico, que é um veneno, que é esse gás venenoso, é o HCl, que ele é formado por uma ligação simples hidrogênio e carbono e uma ligação tripla carbono e nitrogênio. É uma molécula linear. Então, resposta correta, letra B. Para a próxima. Então, vamos lá. Dentre as alternativas abaixo, qual apresenta somente diácido? Diácido significa 2 hidrogênios ionizáveis. Então, esse aqui tem um, eu já vou eliminar. Aqui também tem um, eu vou eliminar. E aqui também tem um, eu vou eliminar. E agora a gente vai ver o ácido que tem apenas 2 hidrogênios ionizáveis. 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Esse aqui tem 3, só que ele lembra naquela exceção que eu falei para vocês lá, que só 2 deles viram H+, então a resposta certa é a letra C. Esse aqui não, esse aqui tá corretinho e esse está errado. Então, apenas a letra C, tá? Esses aí são decoreba, né? Decorar quais realmente o número de hidrogênios não é o número de hidrogênios ionizáveis. Então, esse aí tem que dar uma decoradinha lá. Vai ter na apostila de vocês, tá? As exceções bonitinhas. Próxima. O ácido é classificado como oxiácido, então tem que ter oxigênio. Vamos riscar os que não tem oxigênio. Oxiácido, diácido, 2Hs. Já eliminei, ó, já achei a resposta. E é formado por 3 elementos químicos, vamos ver. OSH. Então, a letra D. Ó, oxiácido porque tem oxigênio, diácido porque tem 2Hs e formado por 3 elementos, HSO. Resposta certa, letra D de dado. Vamos para o último exercíciozinho dessa aula. Os ácidos HClO4, H2MnO4, H3PO3 e H4SB2O7 quanto ao número de hidrogênios ionizáveis monoácido, diácido. Esse é um tetraácido e esse aqui é um diácido, ele é uma exceção, H3PO3. Resposta certa, letra C, ok? Então, porque esse cara aqui é a exceção. Beijinhos, voltem lá para conversar com a prof.